Fala pessoal, tudo certo com vocês? Mais um vídeo de final de ano aqui no Podcast Mão, dia 26 de dezembro de 2024. Espero que todos tenham tido um ótimo Natal, uma ótima ceia com a família, com os familiares, com as pessoas queridas, aproveitado o dia de Natal e a gente agora vai esperando o ano novo, o ano de 2025, o ano em que o Corinthians vai voltar a brigar por títulos e não voltar a brigar pela parte de baixo da tabela, contra o rebaixamento, por uma classificação suada no Campeonato Paulista para a próxima fase ou até uma eliminação como aconteceu esse ano. Não, vai brigar por títulos de Paulista, Copa do Brasil, Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. Essa é a promessa da diretoria corintiana. Bem, torcedor, é lógico que quer saber de contratações, né? Deixa eu limpar meu óculos aqui que tá sujo, mas enfim, continuando. Vocês me conhecem, a gente faz as coisas na hora aqui. O torcedor quer saber de contratações, né? Se eu ficar falando aqui de política interna do clube, de reforma no CT, reformou o departamento de fisiologia, tal, não é o que interessa nesse momento. O que interessa são contratações. Eu vou dividir, tá? Vou falar do Pogba. Mas primeiro, o Augusto Melo e o Fabinho, eles priorizaram manter o time de 2024. O Ramon Dias e o Emiliano Dias conversaram com o presidente corintiano e entenderam que este time de 2024 é um time capaz, com alguns reforços pontuais, de competir bem nas competições em 2025, tá? Então eles mantiveram o Yuri Alberto, que foi difícil, mas mantiveram o Yuri Alberto. Ele provavelmente sai no meio do ano, tá? Provavelmente, não é que vai sair, não estou cravando que ele vai sair, mas provavelmente sai, porque ele está em alta, tem muita sondagem do mercado europeu, o Corinthians precisa de dinheiro. Então, dois jogadores vendáveis, com vendas muito prováveis no final do ano, são Yuri Alberto e Breno Bidon. Provavelmente, o Corinthians venda os dois jogadores para atingir os 181 milhões de reais que estão previstos no orçamento para 2025. Isso já está previsto. O orçamento foi mostrado há pouco, né, no mês passado, no início desse mês, não lembro, enfim, final de novembro, começo de dezembro, foi mostrado e lá estava escrito: vendas em 2025, previsão 181 milhões de reais. Então o Corinthians tem que vender jogadores para chegar neste valor. Provavelmente Yuri Alberto e Breno Bidon. O Corinthians não vai conseguir esse dinheiro, com todo o respeito, com Pedro Raul, né, por exemplo. Mas enfim, manteve o Yuri Alberto agora em dezembro, manteve o Breno Bidon agora em dezembro. Isso deu trabalho para a diretoria. É que vendo de fora a gente acha que é fácil, mas não. Deu trabalho, convencimento dos empresários, convencimento do jogador, ficar um pouquinho mais, ganhar um aumento salarial ali, um bônus aqui. Enfim, muita conversa de bastidores o Fabinho Soldado está tendo. Por exemplo, com o Romero, o Fabinho teve uma conversa muito franca com ele para que ele aceitasse 1 ano de contrato e não 2, como ele queria. O Fabinho chegou na sala do Fabinho com o Romero, olho no olho, e falou assim: Romero, você faz um contrato por 1 ano, até dezembro de 25, se você for bem, a gente estende. A gente não vai romper o contrato se você tiver bem, fazendo gols, jogando, sendo útil para o time. Você fica mais 1 ano depois. O Romero se convenceu e aceitou apenas 1 ano de contrato e não 2, como ele queria. Então, é na base da conversa também. Na base da conversa que o Fabinho e o Augusto mantiveram o Yuri, mantiveram o Breno Bidon e outros jogadores. O Corinthians comprou o Kaká, 4 milhões de dólares, mas não foi uma escolha do Corinthians. Estava previsto no contrato já de empréstimo, né, com o Tokushima Vortis, o time japonês ao qual pertencia o Kaká. Ele estava emprestado ao Corinthians, mas se ele atingisse uma minutagem em campo, o Corinthians teria que comprá-lo. E ele atingiu essa minutagem, foi titular durante boa parte do ano, ajudou muito o Corinthians. E o Corinthians vai pagar 4 milhões de dólares. Eu digo vai pagar porque será parcelado e a primeira parcela só em janeiro agora de 2025. O Corinthians não teve que ainda dispensar dinheiro
na compra do Kaká, mas já vai acertar um contrato de 4 anos. 1º de janeiro terminou o empréstimo, e o empréstimo vai até 31 de dezembro. Terminou o empréstimo, começou janeiro, 1º de janeiro, 4 anos de contrato, 25, 26, 27, 28 para o zagueiro Kaká do Corinthians. Thales Magno, o Corinthians está conversando junto ao New York City, lá da MLS, da Liga Norte-Americana, para uma extensão contratual por pelo menos 6 meses. O empréstimo dele vai até a metade do ano que vem. É ruim, né? Por mais que o Thales Magno seja um reserva de luxo, né? Porque ele foi contratado, jogou bem, fez gol, mas aí chegou o Memphis, não tem como você brigar para ser titular com o Memphis no grupo, né? E ele foi para reserva, mas é um ótimo reserva se o Memphis machuca, até o Yuri Alberto é suspenso, enfim, o Corinthians tem um bom jogador para pôr em campo. Então, o contrato dele até metade do ano não é legal, ele sai de repente no meio de uma Libertadores da América. O Corinthians está muito próximo de conseguir essa extensão contratual por pelo menos 6 meses. O Corinthians está tentando 1 ano, até a metade de 2026, mas pelo menos até dezembro de 2025 o Corinthians espera. Quando eu digo Corinthians, são os dirigentes do Corinthians, esperam conseguir, esperam estar próximos disso. Thales Magno é outro que deve ficar. Pedro Henrique, Pedro Raul, lateral esquerdo Hugo, esses caras aí é mais complicado, porque são jogadores que não estão sendo utilizados. Ao contrário de Romero, de Thales Magno, do Kaká, desses jogadores que eu falei, que embora tenham terminado o ano na reserva, são muito úteis. O Hugo, com o retorno do Palácios, por exemplo, que vai voltar a jogar, vai virar o terceiro reserva. Isso se não contratar um lateral esquerdo, que é a intenção da diretoria. Quem mais? Pedro Henrique é a terceira opção de ataque, o Pedro Raul a quinta opção de ataque, enfim. Então são jogadores que, apesar de muito queridos no grupo, não são utilizados, e é um desperdício de dinheiro, né? O Corinthians precisa baixar a folha salarial até para contratar novos jogadores. E aí eu entro com as contratações pontuais. Por que não está saindo um monte de nome? Que nem todos os anos a gente ouve no final do ano, nome X e Y, Z, tal, ligados ao Corinthians. Porque o Augusto Melo e o Fabinho Soldado, eles entendem que na janela do meio do ano, o Corinthians já montou um bom time. Contratou jogadores a nível de urgência. Então contratou 2 volantes, um zagueiro e não sei o que, porque o Corinthians urgentemente precisava sair daquela situação. Então contratou até mais jogadores do que deveria ter contratado pela previsão. Né? Teve que contratar mais jogadores, porque o time estava muito ruim. E o time virou um bom time. Então não há tanta necessidade assim do Corinthians ir ao mercado, fazer 5, 6, 7, 8 contratações agora nesse momento. O Corinthians vai fazer até 4 contratações. Mas assim, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? O Corinthians sonha com o Guilherme Arana. Vai ao Atlético Mineiro. Quero emprestado, paga o salário, R$1 milhão por mês. O Atlético fala, não, só se você pagar R$10 milhões pelo empréstimo. O Corinthians fala, não, obrigado. O Corinthians está assim neste momento. Um atacante X, não vou falar nenhum nome para não gerar especulação, um atacante X. O Corinthians fala, eu pago R$10 milhões, o clube fala, não, eu cobro 50, o Corinthians, não, obrigado. É diferente do começo do ano passado, por exemplo, que o Corinthians tinha urgência em comprar jogadores, então pagava o que os times pediam. 5 milhões de euros pelo Mateuzinho, 5 milhões de dólares pelo Pedro Raul, pô, tá bom, eu pago, porque eu preciso de jogador. Hoje não, então eles estão indo na boa. Por isso que você não está ouvindo tantos nomes de jogadores assim. Embora há muitos canais de internet, é comum que os canais de internet tenham que vender seu peixe. Eu não estou criticando ninguém aqui, mas tem nome A, B, C, D, E, F. Mas na realidade, os dirigentes do Corinthians estão lidando com muito cuidado na contratação de jogadores. E você vai ver o Corinthians, por exemplo, em janeiro, anunciar 1, 2 jogadores que talvez você até nem tenha ouvido falar, como é o caso do Charles, como o Alex Santana, que estava no Atlético Paranaense, mas que não era tão conhecido assim do público aqui de São Paulo, o André Ramalho, zagueiro, enfim, talvez sejam jogadores que você nunca ouviu falar. E pode ter um ou outro jogador, claro, mais conhecido, como é o caso que eu citei do Guilherme Arana, que o Corinthians sim tem interesse em trazer. Paul Pogba.
é outro assunto, né? É completamente diferente. É uma contratação que vem de cima para baixo. Como eu tinha falado aqui no podcast Mão, não foi o Ramon que pediu, não foi o Fabinho que pediu, não é uma necessidade do elenco corintiano. Muita gente até desvirtuou um pouco o que eu falei, mas não é uma necessidade. Eles não pediram esses jogadores, mas eles podem ser convencidos pelo presidente. Isso muda, é o presidente que manda. Né? Não é o Fabinho Soldado que vai bloquear uma contratação, não é o Ramon Dias que vai bloquear uma contratação, é o presidente que assina a caneta. Se o presidente falar, toma esse jogador, os caras vão ter que pôr para jogar, ou pelo menos no banco de reservas. Mas eles não estavam pensando em Pogba nesse momento. O meio de campo do Corinthians está bem formado ali, pelos jogadores que lá estão. Ah, então eles não querem o Pogba, eles não querem um dos melhores volantes da história do futebol mundial. Não, não é isso que eu estou falando. Eles estão pensando no Pogba hoje. O Pogba suspenso por doping, o Pogba há um ano sem jogar. Enfim, eles estão pensando na harmonia do elenco. Né? Porque futebol não é um jogo de damas, um jogo de xadrez. Você põe 11 ali e eles saem jogando. Não, você tem que controlar vestiário, controlar ego, e tem a questão do salário e tal. Então, por isso que eles ficaram com o pé atrás. Mas eles podem ser convencidos pelo presidente. Como todos já sabem, a Esportes da Sorte se propôs a pagar mais ou menos metade do salário do Pogba. O Corinthians precisa de outra empresa para pagar outra metade do salário. A única coisa que mudou, de uns dias para cá, a única coisa que mudou é que o Corinthians se dispõe a pagar uma parte do salário. Porque do Memphis Depay, eu já falei algumas vezes aqui, mas ninguém é obrigado a assistir todas as lives. Do Memphis Depay, a Esportes da Sorte paga 2.200, o Corinthians paga 800 e 500 mil vem de ações promocionais. Então o Corinthians paga 800 mil reais no salário do Memphis Depay. O Corinthians ajuda no salário do Memphis. Não é apenas a Esportes da Sorte que paga. Então o Corinthians se dispôs a ajudar com 800 mil, 1 milhão, que seja. Vamos dizer 800 mil para ficar igual o que paga no Memphis. Aí já seriam 2 milhões da Esportes da Sorte, com mais 800 mil, vamos dizer que sejam 2.200 da Esportes da Sorte, que a Esportes fale, não, eu pago no Pogba a mesma coisa que eu pago no Memphis. 2.200 com 800 do Corinthians dá 3. Aí você pega ações promocionais, mais 500 mil, ficam faltando 500 mil. Então, há algumas contas que estão sendo feitas, daí você arruma uma empresa para pagar os outros 500 mil. É muito mais fácil, até uma empresa que patrocina o Corinthians pode aumentar em 500 mil o patrocínio e aí você paga o salário do Pogba. Não é tão difícil assim se o Corinthians ajudar, se o Corinthians entrar com uma boa parte. Aí a outra empresa não tem que pagar 2 milhões, tem que pagar 1 milhão, tem que pagar 700 mil, um valor muito menor, ainda mais se você puser ações promocionais na questão. Isso é a única coisa que mudou de dias para cá. O Corinthians não fez proposta, o Corinthians não está já pensando em que dia que chega o Pogba, quando que ele vem. Teve aquela postagem do Corinthians no Natal, uma brincadeira que foi feita, né, pela comunicação do Corinthians, de uma árvore de Natal, e lá tinha, cadê? Onde é que tá? Esse bichinho aqui, que é o mascote, tá escrito, ó, Paris 2024, não sei se vocês estão vendo, Paris 2024, lá tinha esse bichinho aqui, e aí a França, Pogba, tal, foi uma brincadeira da comunicação do Corinthians, despertou, né, a ansiedade dos torcedores. Aí você pode falar, pô, uma brincadeira sadia, é legal o clube brincar com os torcedores, ou não, pô, isso não é hora para brincadeira, o torcedor fica nervoso, querendo o jogador. Aí é de cada um de vocês. Mas, por enquanto, apesar dessa postagem do Corinthians, uma brincadeira que fizeram com o mascote da Olimpíada da França, dos Jogos Olímpicos da França, de Paris, não há proposta neste momento, hoje, quinta-feira, 26 de dezembro. Tudo pode mudar amanhã, tudo pode mudar até hoje à noite, né? Eu estou falando aqui mais ou menos 1h pouco da tarde, 2 horas da tarde. Mas neste momento não há proposta. O Corinthians ainda está tentando viabilizar financeiramente a questão do Pogba. Repito, a única coisa que mudou é que o Corinthians se dispôs a pagar uma parte, assim como paga uma parte do Memphis Depay. Fechou, galera? Eu volto a qualquer momento com novas informações do Corinthians aqui no Podcast Mão, nesse recesso de final de ano. Não tem live por enquanto, as lives voltam no dia 6 de janeiro, mas você não deixa de ter informação aqui no Podcast Mão. Um abraço, vai Corinthians!